Lucas 24, nós vamos ler a partir do versículo 13 e nós vamos até o final do capítulo. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, e então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então os 2 contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que o seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem osso, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. E então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no 3º dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém.
vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois, Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Pai, te pedimos humildemente que também fales ao nosso coração. Essa é a tua palavra. O Senhor falou ao coração deles, fala ao nosso. Leva-nos, a partir da tua palavra, para aquilo que ainda não experimentamos, para que nisso o Senhor seja glorificado e a nossa bênção seja completa. Em nome de Jesus. Amém. Nós passamos o ano passado inteiro falando para vocês a respeito daquilo que Deus tem nos dado. Não é apenas uma esperança, mas Ele já nos deu uma realidade, que nós, alguns de nós, já tem experimentado um novo tempo na nossa vida e na nossa igreja. Eu estou vivendo um novo tempo, em todos os sentidos. Minha vida está fabulosa, está espetacular. Todos os dias acontece alguma coisa nova. Sempre tem um testemunho novo, sempre tem algo da parte de Deus. Está maravilhoso. E alguns irmãos têm testemunhado também que têm experimentado um novo tempo. Mas eu gostaria de começar nesse primeiro domingo do ano, começar encorajando vocês com uma mensagem da parte de Deus, para que você não se acomode, porque Deus tem muito mais para que você experimente. Não se acomode. Esse ano, mais do que qualquer outro tempo da sua vida, busque a Deus com toda a sua força. Nós vemos na história desses dois discípulos algo extraordinário, que eu dividi aqui em 3 fases. Pelo menos me parece que a vida deles está dividida em 3 fases. Uma fase bem longa, uma curta de algumas horas e uma terceira que durou o resto da vida deles. A primeira fase de, se for o caso, de no máximo 3 anos. A segunda fase de algumas horas. E a terceira fase de uma vida inteira. Eu não sei em qual dessas fases você se encontra, mas eu sei que essas fases, todos nós, pelo menos a primeira, todos nós passamos aqui. A segunda e a terceira, eu espero que todos vocês passem. A primeira é uma realidade, ou essa primeira realidade da vida deles, é uma realidade não muito boa, porque era um tempo da vida desses discípulos que eles estavam com o seu entendimento espiritual fechado. Presta atenção, eles andaram com Jesus, ouviram Jesus, conviviam com os apóstolos de Jesus, mas o entendimento espiritual deles era completamente fechado. Eles não tinham discernimento nenhum de nada das coisas espirituais. Nada. E eu acho que muitas pessoas começam a sua vida espiritual assim. E infelizmente, muitos de vocês que estão aqui, não poucos, muitos estão desse jeito. Porque ouviram falar de Jesus, frequentam uma igreja, ouvem outras pessoas falando a respeito das coisas de Jesus, mas não têm o mínimo discernimento espiritual. Não compreendem o que Deus faz. Não leem na vida, no dia a dia, nos atos, nas palavras, nas circunstâncias. Não leem o que Deus está escrevendo, não percebem Deus agindo. Muitos não entendem nada da sua vida, não entendem nada do projeto de Deus, não entendem nada de nada do que diz respeito a Deus, mas continuam sendo encontrados como seguidores de Jesus. Estão aonde fala-se sobre Jesus, onde se fala das coisas de Jesus, onde tem outros discípulos de Jesus, como esses dois de Emaús. Embora já fossem seguidores, vendo Jesus, andando com os apóstolos, continuavam com o entendimento espiritual completamente fechado. Eles
experimentaram tudo o que experimentaram, e mesmo tendo experimentado, porque olha só, se eles andaram só um pouquinho com Jesus, eles no mínimo, viram duas coisas. Viram alguém falando como nunca antes alguém falou na história, porque quando Jesus abria a boca e ensinava, o que o povo respondia era assim: quem é esse homem? Porque ele não fala como os outros mestres, ele fala como quem tem autoridade, ele fala de si, coisas novas. Na pior das hipóteses, eles teriam ouvido isso. Mas se não, a Bíblia deixa muito claro que todo mundo que chegava até Jesus, doente, problemático, com alguma questão, Jesus os curava, Jesus fazia um milagre, tudo, o tempo todo. João chega a relatar o seguinte no final do evangelho dele, lá no penúltimo capítulo, ele diz assim, porque ele conta algumas coisas durante o seu evangelho que Jesus fez, e ele finaliza o evangelho dizendo: olha, Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas neste livro. Estas, porém, estão escritas para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Se fosse escrever tudo o que Jesus fez e falou, não caberiam em todos os livros. Detalhe, o ministério de Jesus só durou 3 anos. E o que Jesus fez em 3 anos não seria possível registrar tudo, porque Jesus fazia o tempo todo. Jesus estava num lugar e vinham pessoas de todos os lugares para que ele os abençoasse com alguma coisa, de alguma maneira. É espetacular o nosso Senhor Jesus. Então imagina você passar um dia com Jesus, é suficiente para ver coisas inacreditáveis e ouvir coisas absurdas. Eles estiveram com Jesus, estiveram com outros discípulos de Jesus, mas eles não conseguiam entender o que Jesus falava. O versículo 21 deixa muito claro que aquilo que Jesus falou a respeito dele ser o Messias não foi bem compreendido. Jesus provou com sinais que ele era aquele que o Antigo Testamento inteiro ficava anunciando que viria, porque a promessa dos profetas é que viria o Messias, mas na errônea compreensão desses discípulos, o reino de Deus, quando se manifestaria para que o povo judeu fosse apenas liberto da opressão do governo romano que os oprimia naquela época. Eles pensavam que Jesus seria um libertador daqueles que viria sobre um cavalo e lutaria com os exércitos de Israel para libertar o seu povo da opressão dos romanos. E de repente entra Jesus montado num jumentinho. E as crianças celebrando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles pensavam que Jesus empunharia a espada e ajudaria o seu povo contra os que lhe afligiam. E Jesus dizia, pelo contrário: quando alguém te bater uma face, você dá outra. Eles esperavam alguém que promovesse uma guerra, e Jesus veio e trouxe a plena e perfeita paz, a partir de dentro, mas também para fora. Jesus foi mal compreendido por esses discípulos, porque eles dizem para o próprio Jesus, porque eles não tinham identificado que estavam diante de Jesus, eles deixam muito claro que pena que ele morreu. Nós achávamos que ele libertaria Israel, mas ele não libertou. Eles não compreenderam os ensinamentos de Jesus, porque a libertação que Jesus veio trazer não foi apenas essa liberdade, irmãos. Porque entendam uma coisa: liberdade não é ficar fora de uma prisão. Liberdade não é estar fora do jugo de outra pessoa. Estar livre é dentro de si não haver nada que o prenda e o condicione a ser o que você não quer ser mais. Alguns homens de Deus foram presos, mas sendo presos, eles nunca deixaram de ser livres. Muitos homens de Deus foram oprimidos, mas mesmo assim eles nunca foram servos de outro a não ser do Senhor Jesus Cristo. Há uma história de alguns discípulos de Jesus Cristo na Inglaterra, que ardeu o desejo no coração deles de servir a um grupo de pessoas que estava sendo levada escrava para uma outra nação. Escravos.
E a única maneira de conseguir evangelizá-los, abençoá-los e servi-los foi fazer o que eles fizeram. Eles se venderam como escravos para ir junto no navio e passar tudo que os outros passaram, para, enquanto livres na alma, embora escravos no corpo, pudessem servir outras pessoas. A liberdade não diz respeito ao que acontece do lado de fora da gente, mas ao que acontece do lado de dentro. Esses achavam que essa liberdade de Israel, que o Messias traria, era uma liberdade apenas externa. Mas Jesus estava falando de outra. O nosso presidente Bolsonaro afirma tantas vezes o que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eu posso estar debaixo da opressão, dentro de uma cadeia e preso com cadeias. Se eu conheço a verdade, embora eu estou preso, eu estou livre. Eles não entenderam, porque eles não compreendiam os ensinos de Jesus. E eles não só não compreendiam, como eles não criam nos testemunhos de milagres, fora o que eles já viram. Depois que Jesus morre, eles eram tão movidos por coisas visíveis, que quando Jesus morre, eles falam: acabou a esperança, não há mais o que fazer. Aquele que era a nossa esperança morreu, não tem mais o que fazer. Acontece, irmãos, que antes desse relato que nós lemos, algumas mulheres tinham ido levar a sua última homenagem ao corpo de Jesus. Levaram especiarias para perfumar o corpo do nosso Senhor. E chegando lá, vocês sabem a história. Elas chegaram no domingo de manhã e já não tinha mais nenhum corpo lá, porque o Senhor Jesus havia ressuscitado. 2 anjos falaram com aquelas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Elas receberam essa notícia, foram correndo, falaram para os discípulos. Essa notícia chegou no coração dos discípulos. Os discípulos também ficaram muito duvidosos daquela notícia. João e Pedro correram, viram que realmente o túmulo estava vazio. O próprio Senhor Jesus se manifesta para Pedro, fala com Pedro. Todos começam a comentar: ele não está morto, ele ressurgiu. Ele não está morto, ele ressurgiu. Mas esses 2 discípulos não tinham visto Jesus ressurreto. Então eles não estavam crendo no testemunho de milagre de outras pessoas. Eles eram discípulos de Jesus, viram que Jesus podia fazer o que fazia, ouviram os ensinos de Jesus, porém, não entenderam nada do que Jesus falou, e não acreditavam no poder de Jesus, que era manifesto inclusive na vida de outras pessoas, e outras pessoas estavam testemunhando. Essa foi a primeira fase da vida deles, e eles simplesmente estavam vivendo suas vidas normalmente. Porque nada do que lhes aconteceu antes, encontrar-se com Jesus, ver o que viram, ouvir o que ouviram, nada daquilo foi suficiente para mudar a vida deles, de modo que eles vivessem uma vida movida por algo sobrenatural. E eu quero trazer a triste notícia que muitos de vocês aqui estão do mesmo jeito. Vocês vêm à igreja, ouvem falar de Jesus, vocês comem do pão, vocês tomam do suco, vocês ouvem pessoas dando testemunho, vocês ouvem os ensinamentos de Jesus, mas você não entende nada do que Jesus falou, e não acredita em nada do que os outros dizem, porque você não viu nada, você só acredita no que você vê. Os outros dizem: Deus fez algo maravilhoso na minha vida, e você não acredita. Quer ver, eu vou falar uma outra coisa aqui que parece loucura. Eu já contei, muitos irmãos já me ouviram falar sobre isso, que há muito tempo atrás eu fiz uma oração que eu julgo ser a oração mais estúpida da minha vida. Deus, me deixa passar pelas mesmas coisas que meus irmãos passam, para que meu coração se encha de compaixão quando eles passarem, para que eu não seja insensível quando eles me contarem dos seus problemas. Eu fiz essa oração, e eu já passei por cada coisa que eu não precisava ter passado. Aí de ontem para hoje, choveu, não choveu? Nós ficamos aí orando pelos irmãos que moram perto do rio, aqui em Sumaré, aqui embaixo, alguns irmãos aqui da igreja. A Rô mandou um vídeo lá da casa dela, a água ali na frente. As pessoas criativas da rua colocaram uma plaquinha: pesqueiro de Sumaré, uma coisa assim, pesca e pague. Estava cheio de água na rua. Mandou-se no grupo quantas pessoas, Sumaré e Hortolândia, perderam tudo que tinha. Mas eu moro aqui no Bordão, aqui não chega água.
Pois é, de madrugada minha esposa me acorda, Fábio, acorda, Fábio, acorda, Fábio, acorda. Acordei desesperado e já desci da cama pisando com água na minha canela. Água dentro da minha casa inteira, tudo dentro da minha casa. A bomba da minha caixa d'água não funcionou. Chovia dentro da minha casa. Todas as lâmpadas. Qualquer vãozinho que a gente descobriu, nem sabia que tinha. E a casa estava inundada. E estava eu manco, para cima e para baixo. E minha esposa puxa com o rodo, e põe balde, e passa pano, e as meninas estão dormindo. E corre, 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 corre. Aí um olha para o outro e fala, pois é, amor. Quanta gente está perdendo tudo agora, né? Por causa da chuva. Aí ela falou assim, você vê como Deus faz, não precisa nem vir água de fora, Deus faz vir água de dentro mesmo. Que é para a gente saber como é que é. Aí hoje de manhã eu tive que chamar o Marcelinho, porque eu estou com o joelho ruim, não está dobrando direito ainda. Coisa de jogador de futebol, um dia vocês vão descobrir isso. Né, Cezão? Não estou conseguindo dobrar muito bem o joelho, chamei o Marcelinho, sobe no meu telhado, precisa puxar lá com o rodo. Mas aí não dava para ver direito o que estava acontecendo dentro da caixa, aí tive eu que subir lá, 600 quilos numa escada de madeira podre. Foi uma tribulação, irmãos. Mas não teve um coração triste não, o coração estava feliz diante de Deus. Mas cadê o testemunho bom aí, pastor? Esse é o testemunho. A gente está aqui com o coração grato a Deus, no meio de tudo que está acontecendo. E eu sei que tem muitos outros crentes perdendo tudo também aí, e continuam com o coração grato a Deus. Não vão ter mais o sofá para sentar, não vai ter mais o armário para colocar as coisas. Mas eles fazem a oração sábia do nosso irmão Jó, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Não é assim? É assim que funciona. E aí eu estou contando isso para vocês e alguém diz assim, coincidência. Coincidência para você que não entende como Deus trabalha. Coincidência para quem não discerne o mundo espiritual e só vê a água caindo da lâmpada. Eu não vejo água caindo da lâmpada, eu vejo Deus tratando corações. Eu vejo Deus fortalecendo a gente e colocando a gente com mais compaixão por outras pessoas. É isso que eu vejo. Mas tem gente que não vê Deus agindo em nada. Tudo acontece diante dele e ele continua incrédulo. Ouve tudo, sabe do que acontece, mas continua incrédulo. E aí o dia que uma situação que seria para você experimentar o sobrenatural de Deus, bate na porta da tua vida, você faz como esses discípulos, viram e voltam embora para Emaús. Porque estar aqui em Jerusalém, com tudo isso acontecendo, não é para mim. E volta para Emaús. Só que a vida dos discípulos não termina aí, graças a Deus. E a história deles prossegue evoluindo. E eu espero que aconteça a mesma coisa com vocês. Porque eles recebem uma primeira bênção da parte de Deus. Se antes eles eram discípulos, sem nenhum discernimento espiritual, num dado momento Jesus se interessa de chegar próximo a eles, para trazer a bênção de abrir os olhos espirituais deles, para que eles comecem a ver o que antes eles não viam. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus aparece para esses dois, antes de aparecer para os 11 apóstolos. Quem eram esses dois aqui? Que importância que eles tinham no projeto total? A gente fica lendo o Novo Testamento, os apóstolos, mas quem eram esses dois? A gente mal e mal sabe o nome de um e não tem ideia quem ele é. Mas Jesus vai lá primeiro, como Jesus fez para as mulheres. Jesus não apareceu primeiro para o Pedro, primeiro para o João, que reclina sobre o seu peito e é o discípulo amado, possivelmente, diriam os teólogos. Mas aparece primeiro para uma mulher, destratada por todo mundo, e agora, antes de se manifestar os 11, está lá se manifestando para esses dois, desencorajados, entristecidos, que estão indo embora. Ele faz questão de fazer isso, vai atrás desses, para abençoá-los, abrindo os olhos deles para uma realidade espiritual. Se manifesta a eles, o versículo 15 deixa isso muito claro. Eles estavam, preste atenção,
de Jerusalém a Emaús é uma distância de aproximadamente 11 quilômetros. Sabe o que é 11 quilômetros? Eu sei o que é 11 quilômetros. Que embora eu seja nesse formato cilíndrico, quando eu estou bem da gota, eu faço as minhas caminhadas. 11 quilômetros é você sair lá da minha casa, dentro do Portal 1, andar por essa avenida, dar a volta, sair sentido Anhanguera, entrar na Anhanguera, só que para o lado esquerdo, sentido Nova Odessa, ir até o pedágio de Nova Odessa e voltar, dá 12 quilômetros isso. Eles foram essa distância a pé. Eu andei isso daí, gente, vocês estão tirando? Que isso? Não rolei, eu andei mesmo, em algumas partes até corri, pasmem. Ir e voltar, dá esses 11 quilômetros. Essa distância que eles estavam indo embora, de Jerusalém para Emaús. Numa parte do caminho que nós não sabemos qual, a Bíblia fala que de repente Jesus se aproxima deles. De onde Jesus saiu? Vai saber. De repente Jesus se aproxima deles e começa a puxar assunto. Jesus entra no meio da vida cotidiana deles, vê a tristeza deles e puxa assunto. Jesus dá o passo primeiro para que eles, aqueles discípulos sem discernimento, incrédulos, sejam restaurados. Você sabe o que está acontecendo aqui hoje à tarde? Jesus está dando passo para que você saia da sua incredulidade e deixe de ser um discípulo que apenas ouve falar das coisas de Deus e não tem discernimento nenhum. Ele mesmo veio se encontrar contigo na sua vidinha comum, como fez com esses discípulos. Esse momento era um momento de muita aflição na vida dos discípulos, e me parece que é uma maneira muito comum de Jesus chegar na vida das pessoas, quando elas estão num momento de muita aflição. Eu acho que não precisaria ser assim, mas eu acho que nós ficamos mais susceptíveis, mais desejosos de ouvir algo de Deus, quando tudo está indo mal na nossa vida. Porque quantas pessoas, quando as coisas estão indo bem, somem do que diz respeito a Deus, não aparece nem na igreja mais. É assim, ó, vou provar. Chegou o tempo de festa, churrasco, não sei o quê, passeio, vai fazer um passeio, fica um mês fora, não procura uma igreja para buscar Deus. Não faz uma oração, não lê a Bíblia. Ah, eu estou de férias. Mas de Deus? Férias de Deus? Você, quando programar férias, a primeira coisa que tem que procurar na internet é assim: tem igreja lá? Eu vou falar a título de testemunho. A irmã Lília me mandou uma mensagem agora esses dias, estava de férias, ou passeando. E o Naldo, mas foi a Lília que me mandou a mensagem. Ele falou assim: pastor, sabe se tem igreja do Nazareno lá em Caraguá? Eu fiquei mó feliz, falei: puxa, tá indo para a praia, e quer saber se tem igreja lá, deixa eu procurar. Puxa, não tem. Aí, de repente, você está sentindo um chamado de Deus de ir para a praia e começar um trabalho, Caraguá é o lugar. Não tem, a mais próxima é em tal lugar. Se ela se interessou em me perguntar, com certeza se interessou em procurar alguma lá, fazer alguma coisa. Mas quando está tudo bem, a gente vai se esquecendo de Deus, vai deixando para segundo, terceiro, quarto plano. Só que quando as coisas estão ruins, a gente se volta para Deus. Alguém já disse que Deus nos permite chegar no fundo do poço, porque do fundo não tem outro lugar para olhar, a não ser para cima. Então você vai caindo, de repente você está lá no fundo e fala: Deus, por que o Senhor me deixou chegar aqui? Ele fala assim: eu estava tentando falar com você o tempo todo, mas você não olhava para mim? Agora, posso te ajudar agora. Jesus parece que trabalha bem nesses momentos de dificuldade. Mas essa bênção de abrir os olhos deles só aconteceu porque eles estavam dispostos a que isso acontecesse. E eu falei sobre isso no último domingo. Não dá para você ser abençoado se você não quiser ser abençoado. Eu vou perguntar uma coisa e eu quero que você me diga amém se você crê nisso. Vocês creem que Deus está querendo abençoar vocês? Amém? Mas essa bênção não vai chegar para muitos porque vocês não querem. Deus quer, mas você não quer. E você vai passar ao largo da bênção.
Esses discípulos começaram no meio do caminho, Jesus começou a falar com eles, e eles ouvindo Jesus, enquanto ouviam Jesus, aquilo foi queimando o coração deles, eles pensaram, tem alguma coisa nessa conversa. Eles chegaram no destino, e Jesus falou assim, então tá bom, tchau, estou indo embora. E Jesus ia continuar, e eles disseram para Jesus o quê? Não, fique com a gente, está tarde, fica na nossa casa, entra na minha casa. E aí eles colocaram uma mesa com comida, faça parte da nossa casa, coma com a gente, ou seja, queremos ser íntimos do Senhor. Eles nem conheciam Jesus bem, aliás, ali eles nem sabiam que era Jesus que estava ali, mas eles chamaram Jesus. Sabe o que é interessante? Jesus não estava passando e bateu na porta da casa deles para entrar, como lá no Apocalipse. Porque Jesus, falando para uma de suas igrejas, lá no Apocalipse, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, então eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Ou seja, eu quero fazer parte da vida da minha igreja. Mas a minha igreja me deixou para fora e de porta fechada. Mas eu estou chamando. E se a minha igreja permitir que eu entre, nós teremos intimidade. Esses aqui não foi necessário que Jesus batesse na porta, porque eles queriam que aquele que estava com eles fizesse parte da vida deles. E como eles quiseram, Jesus fez o que nós fizemos aqui hoje. Jesus pegou o pão, partiu, deu graças, distribuiu para eles. A hora que Jesus fez isso, caiu a ficha de quem estava com eles. E a Bíblia diz que abriu-se-lhe os olhos. Lá no começo diz que os olhos deles estavam fechados, mas agora acontece a primeira bênção, os olhos deles se abrem, e eles passam a compreender um pouco, a saber, a ter consciência de que existe uma realidade espiritual acontecendo o tempo inteiro diante deles. Os olhos deles se abrem, e essa é a minha primeira oração e bênção sobre a vida de vocês, que os olhos espirituais de vocês se abram, para que vocês percebam Jesus na vida de vocês. Os olhos se abriram, eles quiseram, aquilo que estava queimando no coração era um sinal, e eles deram continuidade àquilo, constrangeram Jesus para que eles ficassem. Jesus entrou, comeu com eles, teve intimidade com eles. E eu sei que alguns de vocês estão nessa fase da vida, porque vocês já disseram para Jesus, vem, eu não quero só ir na igreja, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, eu quero ter essa intimidade. Só que essa intimidade não foi suficiente para eles entenderem o que era viver pela fé, e o que era experimentar o sobrenatural. Olha que coisa estranha, essa primeira experiência deles não foi suficiente para que eles fossem ainda crentes com a profundidade que nós gostaríamos de ter. E eu sei que essa é a realidade de alguns de vocês. E por isso eu disse que a minha oração é para que as coisas mudem. Porque alguns de vocês não estão dispostos a viver pela fé. Não estão dispostos a experimentar tudo o que Deus quer fazer na vida de vocês. Eu vou expor uma coisa da minha vida pessoal aqui agora, para que o seu coração se encha de fé daqui por diante, em nome de Jesus. Por muitas questões que houveram no passado, por um processo judicial, a minha casa foi penhorada e foi para leilão. A casa que eu moro hoje, aqui no Portal Bordão, foi penhorada, foi para leilão, foi arrematada e eu perdi minha casa. Eu tenho agora, o mês de janeiro, a gente está procurando uma casa para a gente morar de aluguel. Algumas pessoas me procuraram revoltadas com essa situação. Eu entendo que estão cheios de amor e compaixão, tristes pelo que está acontecendo comigo e com a minha esposa, com a minha família. Mas eu não estou olhando para casa. Eu estou olhando que Deus está trabalhando no meio de tudo isso. Deus está fazendo muito mais coisa do que os meus olhos enxergam.
Eu não sei o que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Se no último segundo eu não vou perder a casa, se no último segundo eu tiver que sair da casa, tanto faz. Não faz nenhuma diferença para mim. Deus é testemunha que eu não estou aumentando ou exagerando isso diante de vocês. Deus sabe da paz que está o meu coração e da minha esposa no meio dessa situação. Porque para nós não estamos perdendo nada. É isso que está acontecendo para a gente. E eu disse para algumas pessoas, só perde alguma coisa quem tem alguma coisa. Quem não tem nada não tem o que perder. Todo bem que nós queremos não é deste mundo. E o bem que nós temos aqui neste mundo somos uns aos outros. Ponto. Então, quer more em Sumaré, quer more em Nova Odessa, more em qualquer lugar para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, parafraseei o apóstolo Paulo. Quer more em casa própria, quer more de aluguel, more para a glória de Deus. E pronto. O apóstolo Paulo disse, eu sei passar abundância, eu sei ter necessidade, eu sei ter muito, eu sei não ter nada, eu sei o que é viver regaladamente, eu sei o que é não ter nada. Ele sabe o que é apanhar, ele sabe, e no meio de tudo ele fala o quê? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. É assim que a gente está. E sem o mínimo de tristeza. Pelo contrário, o nosso coração está mais cheio de fé. Porque quão maior é a coisa que acontece, mais a gente pode experimentar o que Deus tem para fazer. Quão maior é o gigante, maior é o barulho do tombo. Quão maior é o muro para subir, maior é a vitória quando está lá em cima. Ah, está cheio de gigante nessa terra, não tem problema. Você viu o tamanho do cacho de uva? Você acha que eu estou vendo o gigante? Eu estou vendo o cacho de uva. Tem 2 pessoas carregando esse cacho de uva. É lá que eu vou. Mas tem gigante. Ué, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não é assim? Algumas pessoas só olham para as coisas materiais, mundanas, e não percebem tudo o que está acontecendo. E não passam para outro nível. Ficam nesse nível aqui, onde eu já tive uma experiência com Deus, mas está bom. Não, irmãos. Eu quero encorajar vocês a não pararem. Se você nunca teve experiência com Deus, você deve buscar. Se você já teve experiência com Deus, busca, porque tem mais. Tem mais de Deus para conhecer, tem mais de Deus para experimentar. Eu, a vida toda, como crente, tenho experimentado coisas maravilhosas de Deus. Nesses últimos anos, eu tenho experimentado mais do que já experimentei em toda a minha vida. Mas por que isso é possível? Isso é possível porque eu não me contentei com uma experiência. E eu estou buscando mais. E eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. E esses discípulos foram levados por Jesus a uma segunda experiência. Uma outra bênção. Veja, lá no começo do texto diz que os olhos deles estavam fechados e eles não viam. Agora há pouco nós lemos que os olhos deles se abriram. E aí eles estavam chegando em Emaús. Quando eles abriram os olhos, eles falaram, vamos voltar para Jerusalém. Então eles bateram 11 quilômetros e voltaram mais 11. Quando eles chegaram lá atrás, cheios de alegria, eles entram para falar com os outros discípulos e falam, olha, nós realmente vimos Jesus, ele está vivo. Aí os discípulos estão assim, a gente sabe, o Pedro também falou com ele. E eles estavam juntos, alegres, falando de Jesus, mas aquela experiência antiga não foi suficiente para dar vigor para eles lidarem com a próxima experiência. Porque a próxima experiência era uma experiência não do que os outros falam, mas do que eu tenho que viver. Uma coisa é você ouvir alguém contar um testemunho, outra coisa é você ter que viver, irmão. Uma coisa é você ficar animado e ouvir um missionário falar que lá no campo Deus fez um milagre, lá no campo Deus fez chover. Não é assim que nós ouvimos o irmão falar aqui? Ele está lá no Nordeste e não chove, e se reúne, orou e Deus fez chover no lugar. Glória a Deus, aleluia! Mas você está pronto para vir a seca na tua vida, para você orar para chover? Quando
os discípulos estavam juntos, celebrando e falando do que um ou outro viu, falando de testemunhos. A Bíblia diz que Jesus se colocou no meio da sala. Você tem ideia do que é isso? Qualquer um aqui teria o piripaque do Chaves na hora. Colheria. Porque Jesus do nada entrou naquela sala, ninguém estava lá, porta fechada. Jesus entrou, eles ficaram desesperados, achando que era um fantasma. Jesus teve que provar que ele era de carne e osso, porque eles ficaram assustados. Mas aí eu pergunto a vocês, por que eles ficaram assustados? Os discípulos de Emaús tinham visto Jesus. Por que eles ficaram assustados? Porque Jesus chegou de um jeito que ninguém chega. Ele chegou atravessando parede. Uma coisa é você me ouvir falar assim, ó, irmãos, eu não tinha como pagar a conta na segunda-feira, eu só entreguei na mão de Deus, e na segunda-feira tinha dinheiro na minha conta, e você ficar todo feliz comigo. Outra coisa é você não ter dinheiro na segunda-feira, e ter que falar para Deus, pai, eu vou lá ver meu saldo, tá? Outra coisa é você. E não adianta fazer como alguns tentaram fazer. Lá em Atos está narrado o seguinte: Paulo, onde ia, os demônios se submetiam por causa do nome de Jesus que estava na vida de Paulo. E aí uns filhos de uns sacerdotes, vendo que expulsava-se demônio, eles pensaram assim, nós vamos também fazer isso. E eles chegaram para um endemoniado e disseram, em nome de Jesus que o Paulo prega, eu te esconjuro, saia. Aí o demônio, ai, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Paulo, mas você é quem? E taca-lhe pau, Marcos. Ó, e bateram, esse cara endemoniado bateu nesses dois, bateu tanto que eles foram embora pelados, sem roupa. De tanto que apanharam. E aí tem gente orando, em nome de Jesus, que o Fábio está falando, com a fé do Fábio, não é que a minha não, é que a sua, irmão. É outro nível de experiência, não é de ouvir falar, é de fazer, de ver acontecer. A hora que Jesus entrou ali naquela sala, era uma coisa que eles nunca tinham experimentado. Quantos de vocês estão prontos para que Deus faça na sua vida o que Ele nunca fez antes, em lugar nenhum? Talvez você esteja pronto para que Deus faça na sua vida o que você leu na Bíblia que já foi feito antes. Mas alguém aqui está pronto para Deus fazer na sua vida o que nunca foi feito para ninguém nessa terra? De você experimentar algo novo, assombroso, que se você contar ninguém vai acreditar. Irmão, eu bato no peito hoje e falo assim, Deus pode fazer, eu quero, eu creio e é isso que eu espero. E aí eu pergunto para você, você está pronto? Porque eu estou dizendo em nome de Jesus, que Deus quer fazer coisas que Ele não fez ainda. E a pergunta é, quem quer receber essas coisas que não foram feitas ainda? Coisas que olhos não viram, coisas que ouvidos não ouviram, coisa que não chegou no coração de ninguém. Quem está disposto a viver isso? Isso é um outro nível de vida. Uma coisa é você contar que o pastor recebeu uma bênção. Outra coisa é você receber a bênção. Uma coisa é você contar do que aconteceu com o meu carro. Vocês lembram? Muitos de vocês estavam aqui na igreja já. Sexta-feira de Páscoa, não esqueço mais. Roubaram o meu carro. Puxa vida, fui fazer uma visita, roubaram o meu carro. Não foi na sexta, foi na quinta, né? Porque na sexta... Não, foi na sexta-feira. Porque no domingo de manhã a gente foi para o culto da alvorada. Isso. Na sexta-feira eu fui fazer uma visita, roubaram o meu carro. Roubaram. Alguns irmãos souberam, a Evelyn com seus 1000 dedos na internet, colocou em 700 páginas e grupos da internet, e todo mundo colocando up, 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 up. E ela foi uma mulher de fé, porque ela ainda colocou assim, tipo assim, senhor ladrão, se você roubou o carro do pastor, você devolve lá na frente da igreja. E os irmãos compartilhando a notícia, a mensagem. E roubaram meu carro. E eu fui para o culto da alvorada, e meu coração cheio de alegria, sem tristeza. Foi o começo do processo, né, dos milagres. E aí, domingo, vem no culto, à noite, aleluia, glória a Deus. Eu levei uma família da igreja para jantar lá na minha casa.
Estávamos comendo lá na minha casa. Não, mas antes disso, no fim do culto, um casal que era muito recente aqui na igreja, me deu um envelopinho com um texto para que eu lesse em casa, e eu dobrei, nem vi, nem sabia o que era, e pus no bolso. E cheguei na minha casa, tudo, jantamos, aí o telefone toca, era a Evelyn, eu acho, não sei se foi a Evelyn, foi o Moisés quem falou, foi o Moisés, falou assim, achamos o seu carro, aonde? Está na frente de uma igreja. Tava, aí o Juninho parece, viu, né, estava passando de carro, viu pelo adesivo de teologia atrás, é o carro do pastor. Aí cheguei lá, meu carro estava lá, intacto, com carteira, documento, nada, eu não vou falar que estava com dinheiro, porque não tinha dinheiro, sem mexer, sem nada, e o tanque cheio, porque ai dele se não desse com o tanque cheio. Já falei que se for assim, pode pegar todo sábado, devolvendo no domingo o tanque cheio, pode pegar. Devolveu com o tanque cheio, aí aquela alegria e tal, e não sei o que, Deus devolveu, mandei mensagem no grupo da igreja, achava o carro, glória a Deus, aí peguei um envelopinho, aí tinha uma palavra de Deus de bênção pra gente, e ao mesmo tempo uma desculpa, olha, eu sei que isso não, tipo assim, né, não resolve tudo, mas te ajuda, dá para fazer alguma coisa e tal. Aí era um cheque de R$3.000, um cheque de R$3.000, só que eu achei o carro. Aí eu avisei, a gente achou o carro, obrigado, Deus te abençoe, a gente vai devolver o cheque. Não, então Deus estava preparando, pode ficar que é seu. Então rouba o carro num dia, devolve o carro no outro dia, vem com o tanque cheio e ainda ganha R$3.000. Pode levar. Mas você está pronto para passar da sexta-feira até o domingo sem carro, achando que já foi embora o seu carro? Você está pronto para isso? Porque agora que eu contei tudo isso, você quer. Mas você está pronto para ficar sem o carro esses outros dias? Eu conto, eu estou recebendo bênçãos, tem um irmão abençoado, que ele abençoa a minha vida, e não sei o quê, manda dinheiro na minha conta, manda só o comprovante, só assim. Aí tem gente, eu quero, então você vai abrir mão do seu serviço, para fazer só a vontade de Deus? É como alguém disse, o pessoal vê o tombo que eu dou, que eu tomo, mas não vê as pingas que eu bebo. Pastor, você bebe pinga? Não, é só um provérbio, é só para vocês entenderem. Já passei muito do nosso tempo aqui, né? Mas teve essa última experiência, quando eles estavam vivendo aquele tempo de, mesmo tendo tudo o que tiveram, eles tiveram mais uma experiência, aconteceu algo maravilhoso, porque Jesus, o texto deixa muito claro uma coisa, Jesus não abriu só os olhos deles, agora o texto diz que Jesus abriu a mente deles. Primeiro Deus abriu os olhos. Diga assim, Jesus, abra os meus olhos. Mas depois Jesus abriu a mente deles. Diga, Jesus, abra a minha mente. Quando Jesus não abriu só os olhos para eles terem noção que existe, mas abriu a mente para eles experimentarem, tudo o que seria absurdo passou a ser normal para eles. Porque o sobrenatural só é absurdo para quem não vive pela fé. Quem vive pela fé, o sobrenatural é o normal, é o comum. O que todo mundo se espanta é normal para quem está vivendo na presença de Deus, para quem está vivendo pela fé. E o que estava acontecendo com eles? Eles começaram a experimentar isso. Olha só, depois disso, Jesus chama eles, leva eles num lugar, fala com eles, daqui a pouco Jesus começa... e começa a subir na frente deles. Esse efeito sonoro aqui é dos Simpsons. E subiram diante deles, e eles ficaram olhando com todo mundo, os outros discípulos, tudo olhando para cima. Mas eles estavam normal, não ficaram espantados. E de repente 2 anjos param e falam assim, ei, vocês, do jeito que vocês viram ele subindo, vocês vão ver também ele vindo. Então nem fica olhando para cima, não precisa, porque ele vai voltar. Os discípulos não falam nem obrigado para os anjos. Se a outro fica, um anjo apareceu para mim, uma coisa absurda. Não tinha absurdo mais. Porque o que é absurdo para quem só vive o sobrenatural? Para quem só vive o sobrenatural, nada mais é absurdo. Tudo é possível ao que crê. Dá para entender isso?
Tudo é possível ao que crê. Só tem absurdo para quem está vivendo Bird Box, o filme. Para quem vive assim, não sabe de nada. Mas para quem está com os olhos abertos e com a mente aberta, que destrinchou, aí começa a compreender, porque o que aconteceu com eles? Eles passaram a compreender as palavras de Jesus, porque o entendimento deles totalmente estava aberto. Então eles, quando foram para as Escrituras faziam sentido. Ler a Bíblia para eles não era uma obrigação de crente. Ler a Bíblia para eles era assim: deixa eu ver qual é a palavra de comando do meu Deus para mim. Deixa eu entender qual é a direção do meu Deus para mim. Deixa eu saber o que eu tenho que fazer, porque Deus quer que eu faça alguma coisa. Mudou tudo. Mas isso aconteceu quando eles abriram a mente, foi eles abertamente. E não só isso, mas eles ficaram cheios do poder logo em seguida, porque receberam do Espírito Santo. Foram usados por Deus, porque receberam dons. E eu sei que esse é o sonho de consumo espiritual de todos vocês, se não todos, a maioria. Mas você quer que isso aconteça? Você não pode se acomodar na vida que você estava tendo até então. Muitos de vocês têm testemunhos de coisas lindas que já aconteceram no passado, mas a sua experiência do passado não é suficiente para o que Deus tem a fazer hoje. Não é. E se você tiver uma experiência hoje, amanhã você precisa de outra, porque Deus vai fazer outras coisas, e nós sempre precisamos ter algo da parte dEle, para nos capacitar para um novo tempo que Ele vai nos colocando. Sabe ao que eu estou chamando vocês? Para deixar a vidinha normal de lado, e abandonar a volta para Emaús. Seu lugar agora é na presença de Deus, vivendo todas as possibilidades dEle, vivendo o sobrenatural como se isso fosse comum, porque para quem anda pela fé, o sobrenatural é comum. E se você quer isso, é isso que Deus quer para você. E nós vamos orar, nós vamos buscar e falar: Deus, eu quero. Esse ano eu quero mais. Se o ano passado eu tive, esse ano eu quero mais. Se na minha vida eu já tive, agora eu quero mais. E não é eu quero mais de ganância, é eu quero mais porque Deus tem mais, para viver com Ele. Se você quer isso, nós vamos orar. Quantos aqui querem isso para a sua vida? Em nome de Jesus. Amém. Então é isso que você vai ter. Se você puder ficar de pé mais um instantinho, nós vamos orar, por favor.